noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou saudando a todos que estão aqui nesse templo, nessa casa de oração, e você também que está conosco pela internet. Nós abraçamos você e saudamos você em nome de Jesus. Abramos a palavra de Deus no Salmo 100. Salmo número 100. Leremos o verso 2. Salmo 100, o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos estar orando a Deus, suplicando a sua graça sobre nós. O mesmo Deus que inspirou a sua palavra pelo Espírito Santo é o mesmo que ilumina as nossas mentes, que pode escancarar, abrir os nossos corações para que nós recebamos com alegria a palavra de Deus, e não só uma recepção passiva, intelectual, mas uma reação prática à palavra de Deus. Oremos. Buscamos-te, ó Deus, mais uma vez, nesse culto que estamos te prestando pela mediação de Jesus Cristo. E pedimos, ó Deus, que nesta hora, que abrimos a tua palavra, o teu livro santo, a tua palavra que é eterna, que é absoluta, que é completa, que é inerrante. Pedimos agora, ó Deus, que através dela tu fales ao nosso coração. Que tu prepares cada coração aqui presente, cada coração que está conosco pela internet, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa penetrar o mais profundo de cada coração, produzindo, ó Deus, aquilo que só tu podes fazer: mudanças, transformações, salvação em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 100 é um salmo de louvor e de gratidão. Ele é um salmo litúrgico, porque os judeus usavam na liturgia quando estavam adentrando ao templo. Os 3 primeiros versos, israelitas iam cantando, entrando os portões, e eles eram encontrados por um coro de levitas, que respondiam os versos 4 e 5. Em resumo, esse é o Salmo 100. Um salmo litúrgico, e se é um salmo litúrgico, já pensamos que é um salmo, então, de adoração, de serviço a Deus. E nesta noite em que o reverendo Juliano, como pastor da igreja, deu posse à liderança da igreja, eu quero trazer uma palavra bíblica com esse tema: servir ao Senhor com alegria. Praticamente eu vou expor o verso 2 e recorrendo também ao Salmo 100 e a outras lembranças bíblicas. O meu desejo nesta noite é que não somente a liderança que esteve à frente, tomando posse, mas que toda a igreja reunida, e também aqueles que estão conosco pela internet, todos recebam a mensagem como sendo para cada um de nós. Uma mensagem individualizada, particularizada,
assimilada pessoalmente, para que nós respondamos aquilo que será trazido nesta noite. Para a glória de Deus, para o bem da igreja e para o bem do reino de Deus. E tendo essa proposta, servir ao Senhor com alegria, na minha introdução, eu começo lembrando, vivemos numa sociedade egoísta. Por natureza somos egoístas. Até nós que somos regenerados temos a tendência. As pessoas buscam ser servidas. Portanto, há pouca disposição e conscientização para o serviço. Precisamos ser lembrados constantemente de uma frase que se tornou popular. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Tendo isto em mente, nos debruçando sobre o verso 2, servir ao Senhor com alegria, eu encontro aqui 3 verdades importantes. O que fazer, a quem fazer e como fazer. Repito, para você gravar. O que fazer, a quem fazer e como fazer. É isso que está expondo nessa hora, em cima do verso 2. Esse fragmento do Salmo 100, no verso 2. E a primeira coisa que está clara aqui no texto, servir. Foi o verbo que o salmista usou. Pode ser servir, adorar, cultuar, porque o salmo é litúrgico. Irmãos, e liturgia é serviço a Deus. Não só serviço dessa hora aqui. Os pastores, quando vêm ao púlpito, trazem um programa litúrgico. Que programa é esse? É uma ordem de elementos que são usados para quê? Para que nós servamos a Deus através do culto. Então, o culto é um serviço a Deus, esse culto coletivo. Mas a verdadeira liturgia não se restringe a esse momento. Esse é o momento. A nossa vida é litúrgica. É nesse sentido que eu vou caminhar em cima do verbo servir aqui. Tem a ideia de cultuar, adorar, servir. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz para nós lá, que nós temos que nos apresentar a Deus. Essa apresentação a Deus, esse oferecimento deve ser para que nós ofereçamos a Deus um culto vivo, santo e agradável, que é o culto racional. O capítulo 12 de Romanos não está falando de liturgia de culto. Está falando da liturgia da vida. Daquilo que nós fazemos diariamente para adorar e servir a Deus. Servir a Deus. Então o salmista está lembrando o que fazer. Servir. Servir. E se você pegar a Bíblia atualizada, eu estou usando essa versão, há outras versões, não é isso? Diz servir ao Senhor. É um imperativo. É uma ordem divina. É um mandamento. Quer dizer, então, que servir a Deus não é opcional. Todo cristão, a liderança que foi empossada, e todos nós que estamos aqui participando do culto, e todos que estão conosco pela internet, todo cristão. Os eleitos salvos devem ter a disposição de servir. De servir.
servir, viver ou trabalhar como servo. Exercer as funções de criado. Ajudar, prestar serviço de qualquer natureza. Veja o final que eu coloquei aí. Prestar serviço de qualquer natureza. Nós estávamos ontem aqui de manhã, uma reunião de planejamento. Ontem de manhã. E quando eu cheguei aqui ontem de manhã para o planejamento, eu vi uma pessoa aqui no estacionamento da igreja. E a hora que eu a vi, ela estava curva assim, eu não reconheci quem que era. Mas ela estava aqui prestando um serviço no estacionamento. E depois, com mais atenção, eu fui observar. Era o diácono José Melo. Sabe o que ele estava fazendo? Arrancando o capim do estacionamento. Havia uma faixa de capim aqui desse lado, do outro lado. Quando eu saí depois daqui do planejamento, não tinha mais capim. Ele tinha arrancado todos. Tarefa simples, né? Arrancar capim, grama. Servir, irmãos, qualquer natureza de serviço. A igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E na igreja de Cristo, e na igreja presbiteriana, nós temos ofícios, cargos, ministérios, né? Houve posse aqui hoje. Mas esse pacote de ministérios, cargos, ofícios, diretorias, e todos que estamos aqui, a igreja de Cristo só tem uma classe de pessoas. Uma única classe. A igreja não tem duas classes. Sabe qual a única classe da igreja? Servos e servas. Todos nós somos servos e servas. Todos nós. Servir. 2022. Temos pela frente. E temos que encarnar a servitude. A palavra de Deus usa o termo servo com frequência em relação a personagens bíblicos. Eu não vou ler os textos para não me delongar, mas você vai encontrar esses personagens aí. Abraão, Moisés, Davi, Jó, Daniel, apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, Judas. A denominação, servo, 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 servo. Foram servos de Deus. Mas o exemplo maior de serviço não foram esses personagens. Eles também foram. Mas o exemplo máximo de serviço, o maior modelo de servo, foi Jesus Cristo. O Messias que se encarnou, que veio a este mundo, que deixou toda a sua glória. Como diz Paulo em Filipenses 2, ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma de servo. E como servo foi à cruz em nosso lugar. Cristo é o maior exemplo de serviço, de servitude. E eu estou pegando o Novo Testamento, mas se você for no profeta Isaías, Isaías já tinha dito que Jesus viria como servo sofredor, sustentado por Deus. E agora, quando o Verbo se faz carne, quando a encarnação de Cristo, ele assume a condição de servo. De servo. E ele disse, foi ele quem disse, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
Ele tinha todas as prerrogativas para exigir que as pessoas o servissem. Mas ele não o fez. Diz o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Essa foi a proclamação de Jesus. No momento em que os discípulos estavam lá, disputando posições, né? Quem que vai sentar-se à direita ou à esquerda? Quem vai ser o maior? Eles estavam entendendo que o Verbo se fez carne para ser servo. E aí então ele diz, olha, vocês estão preocupados com posições? Eu não estou. Eu deixei toda a minha posição de Deus e vim ao mundo, pisei a lama do mundo e estou aqui para servir. Sentado à mesa com os apóstolos, ele diz, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa que é maior? Quando você vai a algum lugar, um restaurante, você se assenta à mesa. Pega o cardápio, escolhe lá a sua lasanha, sei lá, seu prato predileto, seu salmão assado. E o garçom vem então e serve você. Você está sentado à mesa. O garçom é o serviçal. Ele disse, olha, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Se vocês estão pensando que eu vim para receber serviço de vocês, eu vim para servir. Primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Encarnemos em 2022 o modelo, o exemplo, o caráter, a pessoa de Cristo. Arrancar capim, tarefa simples, mas alguém fez. E fez com muito amor. Seu carro não está mais no capim, está fora do capim. Tarefas na igreja, simples. Às vezes nós estamos criticando coisas que nós poderíamos fazer. Muitas vezes cruzamos os braços para que outros façam o que nós poderíamos fazer. A igreja seria abençoadíssima se nós assumíssemos essa ideia. Servos e servas. Independente de ofícios, de cargos, de posições. E fazendo um gancho com a aula de manhã, que foi sobre amar ao próximo, serviço é uma demonstração de amor. Ser servo é amar ao maior servo que é Cristo. Porque a igreja é uma comunidade diaconal, uma comunidade servidora. É isso que nós somos. E quando nós servimos, Deus trabalha em cada um de nós. Nós nos santificamos, nos aperfeiçoamos, amamos as pessoas. E queria que você pensasse, não só, eu estou pensando aqui, na igreja, mas que tal começar a ser servo em casa? O marido ser servo da esposa e a esposa ser serva do marido. Os filhos como servos. Que tal pegar a vassoura e lavar o banheiro? Que tal? Você pode fazer isso? Pode ajudar. Que tal ajudar a faxina da casa? Você está amando, você está servindo. A começar pela família, pelo casamento, desemboca na igreja e se estende para a sociedade. Quem serve é feliz. Quem serve é abençoado. Quem serve cresce.
na igreja. Cristão que não trabalha, dá trabalho. Cristão que não é servo, ele vive com uma lupa na mão, procurando os defeitos e apontando os defeitos. Quando estamos trabalhando, não dá tempo com lupa na mão para procurar o que deve ser feito. Eis-me aqui, Senhor, eu posso fazer. Não existe espaço na obra de Deus para celebridades, mas para servos. E lendo a história do astronauta James Irving, ele fez parte da primeira missão daqueles que pisaram na Lua. Já faz tempo. E diz a história desse homem que ele disse depois que ele voltou da sua missão à Lua: quando voltei para a Terra, compreendi que era servo e não uma celebridade. E ele começou a trabalhar, dizendo: eu quero agora ser servo para que a glória de Deus seja conhecida na Terra. Um astronauta. Você não precisa ir à Lua e voltar para ter essa consciência, como teve o astronauta. Você pode ter essa consciência pela palavra de Deus, por aquilo que Jesus está nos lembrando. Temos que estar servindo. É chegado o momento de substituir o ideal de sucesso pelo ideal de serviço. A maior glória não é ter mais que os outros, mas sim servir de uma maneira mais intensa que os outros. Adormeci e sonhei que a vida era só alegria. Acordei e vi que a vida se resume em servir. Servir. E vi que servir é alegria. O que fazer em 2022? Servir. Sirva na sua casa. Sirva na igreja. Sirva na sociedade. Que haja no seu coração um despojamento de soberba, de orgulho, de prepotência. E que o seu coração seja humilde como o de Jesus. Para que onde você estiver, você seja uma pessoa pronta para servir. Mas há uma segunda coisa que o texto nos aponta. O que fazer? Servir. Mas a quem fazer? Diz o texto: ao Senhor. E quando eu penso nessa palavra do salmista, nós temos que resgatar bem essa ideia do texto. Se você olhar na sua Bíblia, sempre que a palavra Senhor, ela está dessa forma, tudo em maiúsculo, ela está lembrando uma palavra em hebraico, que os judeus nem pronunciavam. Tinham medo. Ou quando ia escrever, trocavam até de pena. Como eles não pronunciavam, então hoje se pensa que a pronúncia é Jeová ou Yahvé. Se você olhar no Salmo 100, veja a palavra aparece no primeiro verso, diz o texto aí: celebrai com júbilo ao Senhor, é Jeová, Yahvé. Servi ao Senhor, Jeová, ou Yahvé. Verso 3, sabei que o Senhor é Deus, sabei que Jeová é Deus. O verso 5, porque Jeová é bom, o Senhor é bom. Então veja que só nesse salmo aparece aí 1, 2, 3, 4 vezes, né? O termo aí. 4. Qual a importância dessa palavra?
é que esse é o nome mais significativo de Deus no Velho Testamento. Segundo aí os estudiosos, ela aparece cerca de 6.800 vezes, mais ou menos, no Velho Testamento. É um termo muito usual no Velho Testamento. E essa palavra denota o quê? O Deus da aliança. O Deus que escolheu um povo, que criou um povo para si, chamando Abrão. Esse nome Jeová e Yahvé, essa palavra, na língua original hebraico, vem do verbo ser. Significa que ele é um ser vivo, autoexistente. E essa palavra traz outras associações do caráter desse Deus. Ele é eterno, ele é santo, ele é imutável, ele é pessoal. Todos esses termos estão associados ao termo Jeová, Yahvé. Aquilo que, quando Moisés foi chamado para retirar o povo do Egito, e Moisés disse, mas eu vou lá dentro de Faraó, e ele vai perguntar, quem é que me mandou aqui? Êxodo capítulo 3, você vê a história do chamado de Moisés, a sarça ardendo, não se consumia, e Moisés ouviu a voz de Deus. E Deus o comissionou. E Deus disse, Moisés, quando perguntarem quem enviou você, você vai responder. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus soberano da história. O Deus que escolheu um povo. Eu sou o Deus autoexistente. Eu tenho vida em mim mesmo. O que está denotando aqui no texto aqui do Salmo 100? Eu destacar essas verdades do termo Jeová. Se você olhar, o texto diz assim, servir ao Senhor. E se você olhar no verso 3, veja o que diz o verso 3. O salmista nos dá várias pistas. Ele diz, sabei que o Senhor é Deus. Veja que agora ele usou o termo Jeová e o termo Deus. Não é por acaso. O que o salmista está dizendo, o Deus que nós servimos não é um dos deuses. No Velho Testamento, a idolatria, o povo se curvava à idolatria de Baal, por exemplo. Quando Elias desafia os profetas de Baal, o que ele diz lá? Até quando vocês vão ficar aí, na dúvida, em cima do muro? O verbo lá é cochear, né? Vocês vão ficar cocheando até quando? Até quando? Se Jeová é Deus, sigam a esse Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal. O que Elias disse para aquele povo? Vocês precisam reconhecer que há um único Deus. E esse único Deus tem um nome, tem um caráter. Esse único Deus é o Deus Jeová. O que o salmista está dizendo nesse salmo aqui? A adoração não é a qualquer Deus. É ao único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro Deus. Os demais deuses são nulidades. Os demais deuses foram fabricados. O nosso Deus, o Deus que o Salmo 100 está dizendo, é o único Deus vivo e verdadeiro. E veja no Salmo aí no verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Reconheçam que esse é o único Deus. E ele dá algumas dicas aí. Primeira coisa, foi Ele quem nos fez. A primeira coisa que o salmista pontua diz, olha, o Deus que vocês devem servir não é qualquer Deus.
é o único Deus criador. Nenhum outro Deus é criador dos céus e da terra. Baal não criou nada. Os demais deuses que eram adorados eram nulidade, eram ídolos. A primeira coisa que o salmista pontua é que o nosso Deus é o Criador. O Deus da aliança, o Deus Jeová, é o Deus Criador. Criou todo o universo, criou a cada um de nós. Mas ele continua. Foi ele quem nos fez. E dele somos. Não apenas ele nos criou, mas nós somos dele. Dele. E ele continua. Somos o seu povo. O seu povo. Bom, aqui dá para entender. Povo da aliança. Já falei. Povo da aliança. Nós pertencemos a Deus. Foi lembrado o texto aqui de manhã. 1 de Pedro 2,9. Nação santa. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo de Israel no Velho Testamento era povo de Deus. Agora a igreja, nós somos esse povo de Deus. É esse Deus que estamos servindo, que nos criou, nós pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva dEle, e diz mais o texto aí, e rebanho do seu pastoreio. E rebanho do seu pastoreio. Que palavra rica! Deus não somente nos criou, nós pertencemos a Ele, Ele tem direito sobre nós, mas Ele é o pastor que cuida de nós. O que o pastor faz? Protege, alimenta, sustenta, cuida, dirige. Esses verbos estão relacionados com o pastoreio. E o Deus que nós estamos servindo em 2022 é esse Deus. Nós pertencemos a Ele. Ele nos criou. Mas eu vou um pouquinho mais longe, né? Um pouquinho mais longe. Aquele servo que eu mostrei agora há pouco, no ponto inicial da minha mensagem, ele disse que o maior modelo de servo é Cristo. E esse servo que é Cristo, foi à cruz em nosso lugar, e agora ele me comprou. Nós fomos comprados, e nós pertencemos a Deus como filhos de Deus, porque Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Se o salmista do Salmo 100 está dizendo para os israelitas que eles deveriam servir ao Senhor Jeová, porque o Deus Jeová tinha criado, tinha chamado um povo da aliança, sustentado aquele povo como pastor de Israel. Se os israelitas deveriam servir a Deus Jeová, quanto mais nós como igreja que conhecemos Cristo Jesus, que nos comprou com seu precioso sangue. Nós somos propriedade do Senhor, porque Cristo com seu sangue nos comprou. E pertencemos a Deus agora como novo Israel, a igreja de Deus em toda a terra. Mas veja que continua o texto. Veja o verso 5. O verso 5 diz assim: porque Jeová é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O último verso desse salmo lembra o caráter de Deus. O salmista está dizendo para mim e para você que no caráter de Jeová, ele tem o atributo da bondade,
o atributo da misericórdia, e misericórdia aqui no texto desemboca em amor. Você vai encontrar versões que já traduziram aqui amor cuidadoso, amor leal. O Deus que nós servimos é esse Deus que nos criou, que nos comprou em Cristo, que pastoreia a nossa vida. Ele é bondoso a cada dia e Ele nos ama com amor cuidadoso. O ponto culminante do seu amor, Cristo Jesus. O ponto culminante do amor de Deus foi Cristo Jesus vindo a esse mundo para me salvar. E ele termina falando da fidelidade de Deus, da lealdade de Deus. Por que eu destaquei isso no Salmo? Só no Salmo, porque podia destacar em outros textos da Bíblia. Que o Deus que nós servimos é o único Deus. E é esse Deus que eu mostrei rapidamente nesta hora. E é o Deus que está conosco para todo um novo ano de trabalho. E por que eu estou destacando isso? Já falamos do Deus Jeová, maior dos nomes, que conduz à santidade, mutabilidade, eternidade e personalidade do único Deus. Mas veja o que esse homem disse. Charles Spurgeon foi um grande pregador na Inglaterra. Até hoje se fala desse homem, tem livros traduzidos. E esse Spurgeon, grande pregador inglês, disse isso aí. Meu desejo é fazer tudo da melhor maneira quando é para o Senhor. Ele está pensando nesse Senhor que eu falei, no Deus Jeová, o Deus Criador, provedor, mantenedor, sustentador, cuidador da nossa vida. Queria perguntar para você, estamos iniciando um novo ano. Será que eu tenho feito o melhor para o meu Deus? Será que aquilo que eu ofereço para Deus é o melhor? Deus conhece o meu coração e o seu. E Deus sabe se depois de oferecer algo, não foi aquilo que seria o supra-sumo. Mas Deus sabe se aquilo que eu ofereci foi o máximo que eu poderia fazer. Se foi com a maior dedicação que eu poderia fazer. Com o maior respeito a esse Deus que me amou em Cristo, que me criou para a sua glória. Eu quero desafiar você, nesse ano, qualquer tarefa que você for fazer para Deus, para esse Deus, faça o melhor que você puder. Com seus recursos físicos, com as suas energias, com a sua inteligência, com o seu coração, faça aquilo que você for, o melhor que você puder oferecer para Deus. Porque outrora, pessoas usavam uma frase horrível, repugnável. A pessoa não se preparava devidamente. E aí quando vinha para frente, falou, olha, eu não preparei bem, mas é para Deus mesmo. Você deve ter ouvido essa frase pecaminosa. Eu não me preparei bem, mas é para Deus mesmo. Como se Deus merecesse o pior da nossa vida. Ele que deu o melhor para mim. Ele deu o seu único filho. Se ele deu o melhor para mim, eu tenho que dar o melhor para ele. Vira a importância de servir ao Senhor. Senhor, esse Deus que é único. Mas o texto continua. Só lembrando, precisamos resgatar essa verdade em que estamos servindo ao único Deus, que é o Criador, o mantenedor, o provedor e o Redentor de nossas vidas. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos 17 e 28. Mas o que fazer? Servir. A quem fazer? Ao único Deus. E como fazer? Com alegria.
com alegria. Eu tenho servido o Senhor com alegria. Eu tenho procurado fazer isto. A palavra hebraica para alegria significa regozijo, júbilo, altas expressões de alegria, festa, prazer, contentamento. Devemos servir ao único Deus vivo e verdadeiro com o coração cheio de alegria. Jamais devemos servi-lo com tristeza, por obrigação, ou por qualquer outra motivação que não seja a alegria. A alegria. Será que eu tenho procurado fazer isso dessa forma? Servir ao Senhor com alegria? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele afirmou o seguinte: tudo quanto fizerdes, tudo é tudo. Não precisa explicar tudo. Tudo é tudo. Não é isso? Tudo. Tudo. Tarefas caseiras, domésticas. Está aí no tudo. Arrancar capim do estacionamento faz parte do tudo. É tudo. Tudo é tudo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, com toda alegria, toda a paixão da sua alma, como para o Senhor. Então, a próxima vez que você estiver na sua casa arrumando cozinha, se você não tem a lavadora ainda, pense aí. Você está servindo a Deus. Você está lavando o prato lá, não é para a esposa. Você está lavando o banheiro, não é para a esposa. Para o único Senhor. Para Ele. O Danilo está fazendo armários, não é simplesmente para ganhar o dinheiro. Para servir ao Senhor. Você que está na escola dando aula, você não está lá simplesmente para educar o aluno, servindo ao Senhor. Você que está lá no balcão da loja, está servindo a Deus. Faça o melhor, com alegria. Fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Eu não estou servindo pessoas, estou servindo a Deus. Essa tem que ser a nossa disposição todo dia. O que fazer? Servir. A quem fazer? Ao meu Deus maravilhoso que me amou em Cristo. E fazer com voluntariedade, com espontaneidade, com paixão, o melhor da minha vida com alegria. Que 2022 seja um ano marcado de fato por essas lembranças da palavra de Deus. Aprendemos através do texto exposto 3 verdades importantes. Servir. Como igreja, precisamos entender que somos uma comunidade servidora. Vivemos para servir na família, na igreja e na sociedade. Servir ao Senhor. Estamos servindo ao único Deus, soberano, eterno, poderoso, gracioso e pessoal. Você pode acrescentar outros atributos aí, com alegria. Além de Deus merecer o melhor de nossas vidas, de nossos dons e talentos, de nossos bens, Ele quer receber o nosso trabalho com alegria, com júbilo, com espontaneidade. Que seja assim. Que nós abracemos a causa de Deus nesse ano. E que haja em nossa alma uma voz ecoando a cada momento. Servir ao Senhor com alegria. Que nós o sirvamos. Que nós o amemos. Que nós façamos no nosso trabalho cristão a paixão da nossa vida. O
nosso amor maior, nossa dedicação maior. E eu termino falando. A tal ponto que se tivéssemos que voltar lá atrás, no meu caso, que amanhã completo 40 anos de ministério. Eu queria ser pastor de novo. Eu queria ser pastor de novo. Para servir ao meu Deus. Eu, um pecador salvo pela graça de Deus. Com o privilégio de servir ao único Deus. Que seja assim em nome de Jesus.